A gente vai começar o nosso giro pelas seleções europeias, então falando da Inglaterra, exatamente, os caras enfrentaram a Austrália num amistoso internacional e acabaram vencendo por 1-0, né, com o gol do Ollie Watkins. Esse foi um jogo em que o nosso querido Portão do Sul, né, o nosso querido técnico Southgate lá da Inglaterra, aproveitou para fazer vários experimentos, então ele deixou as figurinhas mais carimbadas, os maiores craques, tudo de fora aí, né, por exemplo, o Bellingham não entrou, o Kane, né, o Rice, o Walker, nosso craque Maguire, entre outros ficaram aí no banco, né? E ele acabou colocando um time bem mexido aí com caras como o Tomori, que a gente sabe que apesar de estar jogando bem faz bastante tempo, não tinha espaço na seleção inglesa. O Gallagher jogou, o Dunk do Brighton jogou, o Colwill, né, que tá surgindo no Chelsea agora, o Jared Bowen do West Ham, o Watkins do Aston Villa, então um time bem mexido aí, ele fazendo experimentos. E assim, eu não vi o jogo, né, mas pelas estatísticas aqui parece que a Austrália criou 2 vezes mais chances de gol do que a Inglaterra, só que a Inglaterra venceu por 1-0 com o gol do Ollie Watkins numa jogada do Grealish. Agora, o próprio Watkins perdeu um gol Nossa, o bicho deu uma furada monstra na cara do gol ali, que foi tenso, mas depois ele se redimiu, né? Então tá aqui um amistosinho da Inglaterra. Yuri, tens algo a comentar sobre essa parada aqui? Inclusive o gol da Inglaterra, só pra falar, né, sai de mais uma vez. Assim, não é assistência dele, mas a jogada começa com o Alexander-Arnold, num daqueles lançamentos dele, né? O bicho parece que tá dando uma baga pra área, assim, mas quando tu vê o lançamento dele, encontra o Grealish perfeitamente livre no segundo pau, assim, o bicho é muito diferenciado, né? Diga, meu querido. Talvez hoje é um dos jogadores com o melhor passe longo do mundo inteiro. O Alexander-Arnold é uma das qualidades dele. Também não vi o jogo, mas assim, eu tava no Eurão na Twitch no sábado, eu tava conversando com o pessoal sobre essa questão da Inglaterra, né? Que é uma das seleções com um talento mais subutilizado de todo mundo, né? Porque hoje, se você for pensar, se você for elencar quais são as seleções que têm os melhores elencos do mundo, com certeza, pelo menos na minha opinião, a Inglaterra tá no top 3, né? A gente tem a França ali que tá descolada, né? A França é disparada, a seleção que tem os melhores jogadores disponíveis para convocação, e aí para mim depois viria justamente a Inglaterra. Só que quando a gente vê essa seleção jogar, mesmo quando usa todos os titulares, né? Não usou contra a Austrália, mas mesmo quando usa todos eles, a gente vê que é uma seleção que joga muito abaixo do que poderia jogar pelo nível dos jogadores que tem. E assim, claro que tem toda essa brincadeira, né, que a gente gosta de fazer, que inglês não sabe jogar bola, a Premier League só é o que é por causa dos estrangeiros. E, de certa forma, é uma verdade, né? A Premier League, antes da grande chegada de estrangeiros, era uma liga bem ruim, mas hoje a gente tem, o fato é que hoje a gente tem sim vários excelentes jogadores ingleses, alguns deles craques, como Harry Kane, Alexander-Arnold, que é um cara que tem defeitos, mas pra mim é craque, pra mim não tem a menor dúvida disso. E há pouco tempo atrás, acho que deve fazer 1 mês ou 2 meses, a Sky Sports ela deu informação de que a FA ela tem o desejo, o interesse, digamos assim, de que no futuro o Pep Guardiola assuma a seleção inglesa, né? De que um dia, quem sabe, amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe um dia, o nosso querido Guardiola, quando acabar o ciclo dele no Manchester City, né, que tá parecendo que nunca acaba, o cara não larga o osso, um dia ele possa assumir, caso ele queira treinar uma seleção. E assim, o Guardiola, ele é um cara, pra quem conhece, ele é muito engajado nas questões da Catalunha, né, na questão da luta pela independência, da Catalunha, etc e tal. Eu acho muito difícil que o Guardiola um dia queira treinar a seleção espanhola, pra não ter a imagem dele associada à Espanha de maneira geral, né, porque ele é muito, muito, muito catalão. Então, acho que se for pro Guardiola assumir uma seleção um dia, não vai ser a seleção espanhola, mesmo ele sendo espanhol. Então, um caminho, né, além de outras aí, pode ser realmente a seleção inglesa. E aí, cara, eu só fico pensando, mano, pega esse elenco da Inglaterra, dá nas mãos do Guardiola, nossa senhora, eu não quero nem imaginar o que é que poderia acontecer. Claro, o Guardiola nunca treinou seleções, então a gente não sabe se o modelo dele poderia funcionar nas seleções. Mas o fato é que se o Guardiola pega essa seleção inglesa, olha, é assustador só de pensar. Vale ressaltar que o Guardiola é muito focado no dia a dia, assim, ele é muito detalhista, né? Então não sei como é que seria um trabalho de seleções pra ele, porque é bem diferente, né? Tem ali, com sorte, jogos a cada mês ou a cada 2 meses, às vezes e tal. Mas enfim, cara, outra coisa sobre esse negócio da Inglaterra é que o Watkins fez o gol da vitória. Eu falei que ele furou dentro da pequena área também. Não, acho que não foi dentro da pequena área, mas dentro da área, uma chance de gol, né? E agora lembrei outro lance, que o Maddison dá um passe daqueles açucaradíssimo pro Watkins. Ele dribla o goleiro e manda na trave, né? Então foi um jogo aí que ele acabou se redimindo porque tinha perdido 2 chances claras de gol. Você viu o chute do Maddison? Não. Uma finalização que ele entra ali pela esquerda e vai chutar, a bola sai completamente
torta e pra cima. Ele até fez um TikTok, na conta do Madison no TikTok, ele fez um que ele chuta, a bola sobe lá em cima na atmosfera, aí desce lá embaixo e pega na cara de uma mulher que tá na piscina tomando sol, é uma loucura. Foi realmente uma finalização muito bizonha do Madison, cara. Às vezes acontece, né, mano? Enfim, podemos ir para a próxima seleção, então. Agora a gente vai falar um pouquinho da seleção da Alemanha. Vale lembrar que a Alemanha vinha mal, vinha em crise, tomou traulitada do Japão e tal, até que eles resolveram mandar o Hansi Flick embora. O Hansi Flick é um técnico altamente vitorioso no Bayern de Munique, responsável por aquele Bayern de 2020, que venceu a Tríplice Coroa e depois viria a vencer o Sextete também, né, massacrando todo mundo na Champions, porém ele foi embora. E a Alemanha venceu um jogo com o interino, né, jogando contra a França, e agora com o Julian Nagelsmann assumindo como técnico principal, eles jogaram um amistoso contra os Estados Unidos, levaram um golaço do Pulisic, que levou até o Yuri a comentar o seguinte no Twitter: será que o Pulisic é o LeBron Jobs? LeBron James do soccer? Ou será que o LeBron James é o Pulisic do basquete? Né? E no final das contas foi um golaço, cara. E o Pulisic toda semana está calando o senhor Pedro Silveira, a.k.a. Beach Eu já falei 6 meses pelo menos, ou uma temporada boa, aí depois vocês podem falar de mim, beleza? Não passou nem 6 meses ainda, ainda calma nessa hora. Mas se no final da temporada o Pulisic tiver feito uma grande temporada, eu venho aqui e peço desculpas, beleza? Vamos lá então, o Pulisic fez um golaço absurdo, tá? Ele tira o Jonathan Tah pra brincar ali no meio campo, carrega e manda no ângulo, né, golaço. E depois a Alemanha vai buscar a virada com gols do Gundogan, do Füllkrug e do querido Musiala. E no final das contas a gente viu uma Alemanha aí que eu não assisti o jogo também, né, mas pelos relatos que eu vi as pessoas comentando nas redes sociais e tal, elogiando muito, né, não que tenha sido um jogo brilhante assim e tal da Alemanha, mas em relação ao que vinha jogando com o Hansi Flick, que era próximo de nada, né, foi muito elogiada aí a seleção. Vale lembrar que o Nagelsmann botou em campo como titular 2 ex-jogadores dele no Bayern de Munique, né, que foram o Sané e o Musiala. Inclusive o Sané tá muito confiante, né, ele mete um driblinho ali no... Eu acho que na jogada que saiu o primeiro gol, se eu não tô enganado. Ele mete um driblinho curto ali que é um negócio absurdo, assim. Então, cara, a Alemanha sob novo comando, vale lembrar também, muito importante, hein? Essas eliminatórias pra Eurocopa aí estão rolando, porque a Eurocopa de 2024 vem no final da temporada aí, e será na Alemanha. Então o Nagelsmann estará comandando o país dele dentro de casa, é muito importante, né? Obviamente, toda seleção que joga uma competição dentro de casa quer fazer bonito, né? Ninguém quer tomar de 7-1 numa semifinal, coisa do tipo. Então, vamos ver como é que vai ser o Nagelsmann aí, mas o começo pareceu promissor. O que tu achou, Yuri? Eu não vi o jogo também, mas dei uma olhada no compacto, digamos assim, e realmente a Alemanha produziu bastante. Poderia ter ganhado até demais, né? Poderia ter goleado os Estados Unidos lá nos Estados Unidos, mas já é um crescimento, assim, já é uma subida de produção muito alta em relação ao que estava com o Hans Flick, né? São 2 vitórias consecutivas desde a demissão do Hans Flick, sendo que a última vitória tinha sido contra a França, que é uma seleção fortíssima, e eles ainda nem estavam com o Nagelsmann, né? Foi o Rudi Völler que comandou como treinador interino. Então, assim, no mínimo, curioso, né? Que uma seleção que não tava produzindo absolutamente nada, que tomou 4-1 do Japão, que, beleza, o Japão tá fazendo um baita de um trabalho, tá vindo aí de várias vitórias, mas assim, pô, a Alemanha não tem time pra tomar de 4-1 do Japão, né? Convenhamos e venhamos. E então, assim, pra mim fica muito claro que os jogadores da Alemanha deram aquela famigerada derrubada no nosso querido Hans Flick, né? E assim, tem até lance, cara, coisa assim que eu não tinha percebido na época, mas tem um dos gols que o Japão faz contra a Alemanha, mostra que o Rudiger, ele larga o lance. Ele desiste de correr, ele simplesmente não... Um contra-ataque do Japão, né? E ele simplesmente larga o lance, sendo que ele é o zagueiro, né? Ele é o primeiro cara que tem que correr, porque ele é o zagueiro. Inclusive, ele corre para um caramba, né? E ele corre pra caramba, um dos zagueiros mais rápidos do mundo, e ele simplesmente larga o lance. Então, pra mim, tá muito evidente agora que os jogadores da Alemanha simplesmente desistiram do Hans Flick e derrubaram ele. Porque realmente a seleção da Alemanha tava tendo um desempenho muito aquém da qualidade que tem. Claro, a Alemanha hoje, você pode falar, tá faltando um centroavante top, beleza, mas não tem elenco pra tomar 4-1 no Japão e pra ficar 5 jogos tomando taca de todo mundo que enfrenta, né? Acho que é um trabalho bem promissor que o Nagelsmann é um baita treinador. A gente sabe que tem alguns jogadores ali, alemães, que são convocados e que contribuíram para a queda do Nagelsmann no Bayern de Munique, mas acho que esses caras vão ter que engolir o ressentimento que eles têm com o Nagelsmann, porque não dá para derrubar 2 treinadores em sequência, né? Pelo amor de Deus, você vai jogar uma Eurocopa no que vem na sua casa. Então, acho que os caras vão ter que comprar o trabalho do Nagelsmann. Ele é um excelente treinador. Acho que é cedo demais para ele assumir uma seleção. Não sei quanto tempo ele vai ficar na Alemanha, mas que tem um trabalho com bastante futuro, tem. E ó, a Eurocopa vai ser na casa deles, né? E
deixa eu checar aqui. A Alemanha, ela não ganha a Eurocopa desde 1996. Então é uma oportunidade aí para a Alemanha voltar a ser campeã da Europa. Sendo que o último título deles nem faz muito tempo, né? Foi a Copa do Mundo em 2014. Mas a Eurocopa em si, pelo menos nesse século, não ganhou nenhuma. Então tá aí, cara. Lembrando também que a Alemanha tá com jogadores que, a princípio, depois da Copa, tinham sido dados como carta fora do baralho, né? Mas que estão jogando aí, que é o Hummels e o Thomas Müller. Exatamente, Thomas Müller foi convocado também, entrou aí durante a partida, né? Enfim, com isso a gente pode falar... Lembrando que a Alemanha também já está classificada pra Eurocopa por causa da... Porque ela é sede, né? Sede da Eurocopa, então obviamente ela vai estar jogando aí. Podemos partir para a próxima seleção, que é a seleção da Espanha. Exatamente, a seleção da Espanha. Olho na Espanha. Os caras têm um capitão que joga uma bola absurda, tá? E os caras estão tendo resultados, beleza? Vamos lá, a Espanha venceu a Escócia na rodada 7 do grupo A. Isso aqui foi no dia 12 de outubro, tá? Eles venceram por 2-0 o time escocês, com um gol do Morata num lindo cruzamento do Jesus Navas e uma linda cabeçada do Morata. Ele dá meio que uma cabeçada voadora, uma espécie de peixinho quase assim, pra botar a bola no cantinho do goleiro, né? E fazer 1-0 pra Espanha. Morata que é o capitão da seleção, né? E depois Isso é uma qualidade do Morata, tá? A cabeçada, pra quem acompanha a carreira dele, sabe que ele é muito... Sim, eu tenho todas as críticas do mundo sobre ele, mas quando se trata de cabeçada, ele cabeceia muito bem mesmo. Eu acho que esse camarada Hickey, um lateral escocês, que no segundo tempo, cara, o bicho tropeça, ele tá na zaga sozinho com a bola, aí ele tropeça sozinho, ele cai no chão, ele cai de maduro. E aí a Espanha acaba conseguindo fazer o segundo gol assim, com o Sunset, beleza? E venceu aí essa partida. Só que logo depois, no dia 15, eles já jogaram contra a Noruega de Erling Haaland, que estava em campo sim, tá? O Haaland jogou o jogo inteiro, o Odegaard também jogou o Washness, entre outros camaradas aí. Inclusive a dupla de volantes deles é Berg e Berg, então tá aí, excelente dupla. E a Espanha acabou vencendo mais uma partida por 1-0, em que eles fizeram um gol com o Gavi, um gol super estranho, a bola fica batendo e rebatendo dentro da área ali, o Gavi acaba empurrando pro gol, né? Mas eu queria te perguntar, Yuri, o que aconteceu no gol anulado de Álvaro Morata? Explique pra gente, porque esse caso aí rodou o mundo, velho, diga. Então, teve a jogada, né? Foi feito um passe pra dentro da área, que eu não me lembro agora se foi o Rodri ou se foi o Gavi, quem foi que fez. Fez um passe em elevação e o nosso querido Berg, acho que foi o Berg que não tem no final, ele vai cortar a bola e o goleiro da Noruega tava saindo pra pegar a bola. Aí houve ali uma falha de comunicação e o Berg cortou errado. No que ele cortou errado, a bola ia de mansinho entrando ali dentro do gol. E seria um gol contra daqueles extremamente bizarros e bizonhos. Mas o Morata não. O Morata viu a bola entrando de mansinho e pensou, gol contra? Aqui não. Eu vou pegar este kill pra mim. Eu vou proclamar este gol e colocá-lo no meu nome agora. Aí o Morata correu lá igual um doido varrido e empurrou a bola pra dentro do gol. E assim, no ato da comemoração, já dava pra você perceber que alguns jogadores da Espanha, eles questionaram o Morata. Acho que um que eu percebi muito foi o Rodri, que quando ele chega pra comemorar junto com o Morata, obviamente eu não sei fazer leitura labial, mas eu imagino que o que o Rodri perguntou foi, mas tu não tava impedido não? Aí o Morata ficou dizendo, não. Aí eles continuaram comemorando, só que aí o VAR deu aquela revisada e constatou que o senhor Morata estava sim em posição de impedimento. Só que assim, como é um lance um pouco interpretativo, porque resumindo a regra, se o jogador da Noruega, no caso o Berg, se ele tentasse jogar, se ele tivesse controle da jogada, e aí depois a bola sobrasse pro Morata em posição de impedimento, o gol seria legal, porque o jogador da Noruega teria controle sobre a bola, teria iniciado uma nova jogada, e assim o impedimento do Morata estaria anulado. Mas como o jogador da Noruega, o Berg, não estava sob controle da bola, ele tenta cortar, ele tenta interceptar um passe, a posição de impedimento do Morata ainda estava ativada. E assim, o senhor Morata, que tentou roubar o gol para ele, tentou proclamar o gol pro seu nome, acabou, na verdade, melando um gol da Espanha, né? Porque se ele deixa a bola entrar, seria gol, mas como ele tentou botar o gol no nome dele, o gol acabou sendo anulado. Exatamente, cara. Isso aí me lembra muito, velho, um lance que teve, que pra quem não viu nunca, pesquisa aí porque vale a pena. O Nani estragando um gol do Cristiano Ronaldo. Eu tava olhando aqui enquanto o Yuri falava, acho que foi 2010 contra a Espanha. O Cristiano Ronaldo entra na área pela ponta esquerda, ele dá um corte, um zagueiro vai pro chão, não sei se era o Piquet, quem que era, o maluco fica estatelado no chão, amigo. Aí o Ronaldo finge que vai chutar, nisso o Puyol e mais um ali já vão seco também, e aí ele pega e dá uma cavadinha por cima, assim, não é nem uma cavadinha, tipo uma empurrada por cima do goleiro, assim.
e aí a bola ia entrar, cara, era um golaço assim de placa, né, de craque mesmo, só que aí no último milésimo de segundo chega o Nani, a bola já tava tipo assim, 99% dentro do gol, chega o Nani e tá de cabeça pra roubar o gol do Ronaldo. Primeiro assim, né, roubar um gol desse já devia ser crime, né, mas o cara ainda tava impedido, velho. E aí eles anulam o gol, o Cristiano Ronaldo fica possesso. Irmão, se ele tivesse um facão na mão naquele momento, o CR7 de facão teria acabado com a vida do Nani ali mesmo. O Nani não saía de campo vivo, velho. O Nani nem tava impedido, ele tava em posição legal. Aí o juizão... Assim, claro, o juizão anulou por causa dele, né? Porque achou que ele tava em posição de impedimento. Se o Nani tivesse ficado na dele... Porque, cara, a bola do Cristiano tava indo muito no gol. Não tinha pra que o Nani meter a cabeça naquela bola. E tipo assim, eu acho que o Cristiano teria ficado com raiva de qualquer jeito. Claro, roubou o gol, né? Porque porque o Nani teria roubado um dos gols... Seria um dos gols mais bonitos da carreira do Cristiano Ronaldo. Porque a jogada é lindíssima. E aí o Nani foi lá e cagou a porra toda. É incrível, né, cara? Eles devem ter ficado um bom tempo sem se falar. Só voltaram a se falar na próxima data FIFA. Exatamente. Então, cara, fica aí também o dado de que a Espanha está no seu grupo das eliminatórias com 15 pontos em primeiro lugar, né? A Escócia vem logo atrás aí, mas já garantiu a classificação para a Eurocopa, beleza? Então, o que aconteceu foi que, no final das contas, a Espanha, que é atual campeão da Nations, né? Tinha feito uma boa Eurocopa em 2021. Na Copa do Mundo, teve aquele problema com o Luiz Henrique lá, que foi eliminado sem jogar nada, né? Para o Marrocos, mas teve momentos interessantes também na Copa, né? O jogo contra a Alemanha foi um jogo interessante, aquele 7-0 que eles meteram pra cima da Costa Rica, né? Também foi interessante e tal. Então a Espanha tem uma geração bastante renovada, né? Aquelas figurinhas carimbadas de sempre da Espanha já se foram. E a gente tem agora o Rodri como grande craque, tem o Carvajal como cara mais experiente, mas tem aparecimento também de vários caras que há um tempo atrás a gente não contaria, né? Então tem o Gavi ali, tem o Oyarzabal, Merino, Balde, Lenormand, entre outros. Agora eu queria destacar que os nossos amigos... E o agorizado, o Lamine Yamal e o Nico Williams, né? Estão surgindo muito bem. Exatamente. E também queria ressaltar aqui que nossos amigos do Flash Score, segundo a análise estatística deles, o melhor jogador dos dois jogos da Espanha, contra a Escócia e contra a Noruega, foi ele, Álvaro The Prince, El Príncipe Morata, beleza? Só pra deixar claro isso aí. Então... Tá fazendo uma boa temporada, tá? Respeito Moratinha. Beleza? Com isso podemos ir para a próxima seleção. Vamos falar um pouquinho de Holanda e França num combo, porque essas duas seleções se enfrentaram aí pelo grupo das eliminatórias, né? A Holanda em casa perdeu da França de 2-1, com 2 gols do Mbappé, um bem de centroavante, que é maravilhoso, assim. Ele se coloca com camisa 9, tanca o zagueiro, que eu acho que era o Gertruida, né? Da Holanda, e manda pro gol. E depois, no segundo gol, é brilhante. Ele vem da ponta esquerda, toca pro meio, Rabiot muito esperto, faz quase que um pivôzinho, digamos assim, e de fora da área ele chapa no ângulo, um golaço absurdo do nosso querido Kylian Mbappé, né, que certamente em breve vai virar o maior artilheiro da história da França, né, questão de tempo. E também teve gol da Holanda, gol do Hartmann, que é interessante manter o olho aberto pra quem tá surgindo no futebol, né. Esse Hartmann é um lateral esquerdo, ala pela esquerda, que surgiu em 2022 pelo Feyenoord. Então ele tava naquele time vencedor do Feyenoord e agora tá jogando pela seleção da Holanda e fez um belo gol também, faz uma bela jogada na ponta esquerda ali, entrando na área e finalizando. Beleza? Vale lembrar que a França teve aquelas mudanças no meio campo, né? Porque a França mais poderosa que a gente viu tinha Kanté e Pogba. O Kanté foi pra Arábia Saudita, o Pogba, né, dispensa comentários, tá mal, lesionado, e agora tem a questão do doping. E aí eles estão com o meio campo ali de Griezmann, Rabiot, que já vinha jogando bastante, né, e o Tchouaméni também jogando ali bastante vezes, lembrando que eles também... É o meio campo da Copa, né, isso aí. Lembrando que eles têm também o Camavinga, né, se for necessário ali. E eles jogaram com o Kolo Muani na frente e o Mbappé mais aberto pela esquerda. Aí, cara, eu queria te perguntar o que tu achou, o que tu tem de comentário pra fazer desse jogo aqui. Também queria ressaltar que a Holanda tem uma bela geração, cara. A Holanda tem muitos jogadores interessantes aqui, tá? Inclusive Xavi Simons, pelos melhores momentos que eu vi, tava jogando bastante bem, indo pra cima, assim, chamando bastante a responsa. E os caras têm olha só que geração interessante, mano. Todos os jogadores aí, acho que com menos de 25 anos, né, jovens. O Malen tá em ótima fase pelo Dortmund, inclusive ele que fez o gol da Holanda, né? O Frimpong voando pelo Leverkusen na ala pela direita. O Van de Ven começando a sua carreira de Tottenham muito bem, um zagueiro muito bom, né? Fora esses também tem, né, ali o Ake, que vem, né, já há bastante tempo bem no City também. Tem o Dumfries pela ala direita. Acho que poucos atacam tão bem quanto ele, né? Como lateral direito com ala direita. Então tem uns jogadores bem interessantes aí. Comenta pra gente sobre esse Ruego. Cara, a Holanda deu uma mescla de azar com incompetência. Porque eu nem acho que eles fizeram um jogo ruim. Só que o primeiro gol do Mbappé sai muito cedo, né? E aí quando sai um gol cedo, especialmente você jogando como mandante, tá enfrentando uma outra equipe, toma um gol muito cedo, a partida inteira fica condicionada, né? Então eles tiveram que estar ali a maior parte do tempo correndo
correndo atrás do resultado, correndo atrás do placar, então acabaram sendo um pouco prejudicados por isso, mas eu acho que eles fizeram um bom jogo. Acho que, assim, eu tenho lá minhas ressalvas se eu traria o Ronald Koeman de volta, que eles fizeram depois do Van Gaal, mas acho que ele tinha conseguido fazer uma seleção holandesa competitiva antes de sair da Holanda para treinar o Barcelona, e parece que está voltando a conseguir manter a seleção holandesa competitiva, assim como o Louis van Gaal estava mantendo, né, que a Holanda é eliminada pela Argentina na Copa do Mundo, mas é eliminada nos pênaltis. Então eles conseguiram fazer um jogo muito difícil contra a seleção que ganhou a Copa do Mundo. Então não é uma Holanda tão forte quanto a gente se acostumou a ver, né? A seleção holandesa geralmente sempre tinha times excepcionais com 1, 2 ou 3 craques de bola na equipe. Dessa vez eu acho que não tá sendo assim, mas ainda assim tem alguns caras ali de muito destaque. Você tem o Van Dijk, que é um zagueiro extremamente seguro, apesar de não estar mais no seu melhor nível. O Ake, que é um defensor que tá quase sempre jogando no melhor time do mundo, né, no Manchester City. E tem o surgimento ali de caras como o Xavi Simons, que é um guri muito jovem que tem tudo para no futuro ser um craque de bola. E além do mais, como o Pedro falou, o Dumfries, que é um cara que tá voando. Acho que se a gente fosse fazer uma seleção da temporada hoje, o Dumfries com certeza seria um dos candidatos a entrar ali como lateral direito, né? Porque ele não joga lateral direito, obviamente, ele joga como ala nas duas, mas estaria concorrendo ali para essa posição de jogador do lado de campo. Sobre a França, cara, como você falou assim, eles estão com alguns desfalques ali, né? Então, por exemplo, se você for comparar com um time que jogou a Copa do Mundo, você tá ali sem o Giroud, você tá ali sem o Dembélé, né? E, então jogou o Kolo Muani e o Coman. Só que o elenco é tão bom, cara, que mesmo quando eles estão com um ou outro jogador titular faltando, ainda assim o time titular fica muito bom. Então assim, porra, sai o Giroud e o Dembélé e entra o Kolo Muani e o Coman, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, quantas seleções no mundo tem uma profundidade tão grande quanto essa seleção francesa? E olha que eles ainda têm outras opções. Então, por exemplo, no Montpellier tem o Eliouard, né, que é um atacante francês muito jovem, que já tá concorrendo ao troféu Copa da France Football e é muito bom de bola. Com certeza vai ser um cara aí pra estar no futuro da seleção francesa. E aí tem esse cara que eu tô repetindo o ano inteiro, que pra mim é o melhor jogador da Europa na atualidade, que é o Kylian Mbappé. E que muitas vezes o Mbappé é um cara muito desrespeitado por causa do que acontece no PSG. Então, por exemplo, teve a goleada sofrida contra o Newcastle, 4-1 na Liga dos Campeões, que, meu irmão, só faltaram dizer que o Mbappé é pior do que o centroavante do seu time, tá ligado? Porque o que desrespeitaram o Mbappé no dia daquele jogo, inclusive eu vejo muito um oportunismo muito grande em torno do Mbappé. Porque quando o PSG ganha com o Mbappé fazendo 2, 3 gols, ninguém fala nada. Ninguém diz absolutamente nada. Agora, toda vez que o PSG tem um resultado ruim, todo mundo começa a questionar a qualidade do Mbappé. Ah, não, porque não é tudo isso. Ah, não, porque sem o Neymar eu não consigo. Porque sem o Neymar não tem como. Aliás, o Neymar é francês, né? Pelo visto, porque até onde eu sei, o Mbappé é um dos maiores jogadores de futebol de seleções de atualidade e o Neymar não joga pela seleção francesa. Mas por algum motivo, toda vez que o PSG deixa de ganhar um jogo, aparece alguém pra dizer que o Mbappé sem o Neymar não é nada. Que o Mbappé sem o Neymar não consegue jogar, que o Mbappé sem o Neymar não consegue fazer gol. Então tá aí. Ele sai da bagunça que é o PSG, que o PSG hoje é uma merda. O time é horrível. O Luiz Henrique tá fazendo um trabalho péssimo. Isso tem que ser dito. Aí chega na seleção francesa e faz os gols que fez, com destaque pro segundo, que foi um golaço. Pra quem diz aí que o Mbappé não sabe finalizar porque ele perde gol, aí, isso aí é gol de quem não sabe finalizar? Enfim, então, pra mim, zero surpresa. A França, pra mim, é a seleção favorita para ganhar a próxima Eurocopa. Vai chegar muito forte e o Didier Deschamps aí que, sei lá, já deve estar com, sei lá, quase 10 anos de trabalho, né? Se eu não me engano, ele começou em 2013, acho que deve ser 10 anos, alguma coisa assim. Vai mais uma vez chegar com a França fortíssima pra jogar uma competição. Porque se você parar pra pensar, a França teve muito forte em 2014, foi eliminada pela Alemanha por 1-0 só, chegou na final da Eurocopa em 2016, foi campeã do mundo em 2018 e foi vice-campeã do mundo em 2022. A única competição ruim que a França fez com o Deschamps, na minha opinião, foi a Eurocopa de 2021. Mas agora eles vão ter mais umas chances aí pra ganhar esse título, que é o que tá faltando pra essa passagem do Deschamps como treinador da França. Tá aí também só... Ele vai dizer, eles já ganharam a Nations League. Tá? Vale lembrar também. Só ressaltando aqui que eu acabei falando de alguns talentos da Holanda, né? E esqueci alguns lesionados aqui. Então, por exemplo, a seleção tem o Gakpo também, né? Tem o querido De Jong, De Ligt, entre outros aí. Beleza? Outra coisa que eu queria falar é que é o seguinte, cara. Tivemos uma cena aí de Xavi Simons e Mbappé trocando uma ideia com a mãozinha na frente da boca, assim, né? O Mbappé tava falando provavelmente assim, temporada
que vento é nosso, hein? Aí o Xavi Simons falou, ih, voltar pro PSG nem fudendo. Deve ter sido essa conversa, né, provavelmente. Temporada que vem o Mbappé não vai estar no PSG. Tem essa também. Mas enfim, cara, alguns números bem interessantes aqui dos 4 maiores artilheiros da história da seleção francesa, 3 ainda estão atuando, beleza? Então o Giroud tem 54 gols pela seleção, o Henry 51, o Griezmann 44, o Mbappé 42. São jogadores muito importantes aí na história dessa... Eu acho que já são jogadores históricos, né? Já são lendas aí do futebol francês. Até o Mbappé, que tem quanto? 24, 25 anos? 25 o Mbappé? 24. Vai fazer 25 em dezembro. Então 24 anos ele já acho que já dá pra considerar uma lenda, mesmo com essa idade, é loucura, né? Mas ele também vai ser... Esses 4 aí são campeões do mundo. É verdade. Todos aí são campeões do mundo. É verdade. E vale ressaltar que o Mbappé tá com 42 gols, são 12 a menos que o Giroud, sendo que ele tem pelo menos mais uns 10 anos de seleção francesa, chutando baixo. Então, ele vai não só ele não só vai passar o Giroud em algum momento, como ele vai estraçalhar esse recorde do Giroud, né? Vai bater 80, 90, 100 gols pela seleção francesa. Acho que isso aí é uma questão de tempo. Cara, diga. Com o contexto das seleções europeias, porque a seleção europeia, ela joga eliminatórias para a Copa do Mundo e eliminatórias para a Euro. E essas duas eliminatórias têm um nível muito, muito baixo de competição. Então, se o Mbappé, se não tiver nenhum problema de lesão, nem nada, continuar jogando com regularidade, então eu dou 3 anos, assim... Pô, se não for em 2 pra ele ultrapassar o Giroud. É porque a gente não sabe por quanto tempo o Giroud vai continuar jogando e metendo gol e melhorando a sua marca, né? Mas a tendência é que, muito em breve, aí o Mbappé se torne o maior artilheiro da seleção francesa. E assim, ele não só vai ser o maior artilheiro, ele vai ser o maior artilheiro da seleção francesa, geral. Ele precisa de só mais um gol pra igualar o Just Fontaine, que é o francês que tem mais gols em Copas do Mundo. E ele já é campeão do mundo e vice-campeão do mundo. E já tem o artilharia de Copa do Mundo. Então, cara, a gente tá falando hoje de um cara que é campeão do mundo já, campeão da Nations League, que é um troféu pequeno, mas, enfim, tá ali na conta também. Pode ser o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, o maior artilheiro da história do país, e se ganhar a Eurocopa, ele já vai ser campeão de tudo. O Mbappé, cara, a gente pode estar vendo aí a construção de um dos maiores jogadores da história do futebol de seleções, sem exagero. E vale lembrar também que pro futebol de clubes, ele não fica tanto atrás, né? Obviamente, na França já papou quantos 300 mil títulos lá, e também ele é o maior artilheiro da história do PSG nesse momento, beleza? Outro recorde aí, por falar em recordes, é que o nosso querido Griezmann tem o recorde de maior número de aparições consecutivas no futebol de seleções na história, depois de jogar, atenção, hein, 81 jogos seguidos da França. 81 jogos seguidos, ele não perdeu nenhum. É um cara que não lesiona, que não fica suspenso, aquela coisa. Um pique meio Iñaki Williams no Atlético de Bilbao, né? Mas, cara, homem, né? 81 jogos, acho que foram 6 anos. 6 anos sem perder uma partida. É muita loucura, velho. É bizarro. É muita loucura. É muita loucura. O Griezmann é um jogador exemplar. Assim, todo mundo sabe que eu sou muito fã dele, né? Não escondo de ninguém. E tá jogando uma barbaridade. O ano de 2023 do Griezmann é esculacho. É o oposto, porque 2022 do Griezmann foi muito ruim. Esse ano, ruim assim, tirando a reta final, que pô, jogou a Copa do Mundo. Isso a Copa que eu do falava, Mundo maravilhosa. a Copa do Mundo dele é uma coisa brilhante. Exatamente. Esse ano de 2023, de janeiro até agora, que a gente tá em outubro, é um esculacho que o Griezmann tá jogando. Contra a Holanda ele não faz gol, mas joga demais. Participa do... Cara, inclusive. Ele participa do jogo inteiro, cara. O Griezmann, ele é um todo jogador, tá ligado? Tipo, tem muita gente até que tem dificuldade pra falar da posição dele, né? Porque ele aparece muito lá atrás, defendendo, fazendo saída de bola, aparece na frente pra fazer uma conexão, às vezes parecendo um enganche, né? Jogando ali como um meio campista central. E essa questão da disponibilidade dele, né, cara? A gente que é brasileiro, a gente fica ainda mais triste, porque a gente acabou de ver uma partida da seleção brasileira em que o nosso suposto principal jogador passou a partida inteira tentando tomar um cartão amarelo para ser suspenso e não ter que viajar para Montevidéu para enfrentar o Uruguai. E aí a gente tem a França com o seu principal jogador desde 2014, que é o Griezmann. Claro, hoje eu até acho que hoje o principal é o Mbappé, beleza, mas se você for pegar nos últimos 10 anos, é o Griezmann, e esse principal jogador dos caras tá mais de 80 partidas estando disponível para atuar. Então é uma diferença completamente bizarra de postura, de comprometimento, de comportamento, de dedicação. Então, Griezmann, cara, claro que tem questão de você falar, mas a gente tá parabenizando ele pelo mínimo. Eu nem acho que seja o mínimo, cara, porque não é normal, tanto que isso é recorde histórico. Então, definitivamente
definitivamente não é normal o cara passar 6 anos sem desfalcar o seu país em uma única partida. Nem por lesão, sabe assim, nem uma dorzinha muscular, um ligamentozinho de leve, uma coisinha assim, nada. O cara é realmente um touro também, né? Bom, vamos seguindo então para falar da próxima seleção, que é a seleção da Itália. A seleção da Itália... só rapidão sobre a França. A França já está classificada para a Eurocopa também, beleza? A seleção da Itália é uma seleção que a gente tava até brincando, né, cara? Não, a Itália agora, depois de ficar fora das últimas 2 Copas, eles querem inovar e também ficar fora da Eurocopa, porque eles estavam se complicando ali no grupo deles, né? Mas obviamente agora eles enfrentaram a seleção de Malta e, né, quem não esperava uma vitória da Itália aqui tá completamente maluco. A Itália acabou de vencendo por 4-0 de forma tranquila, né? Tivemos aí 2 gols do Berardi, que aliás, Berardi, né, cara? Muito bom jogador. Teve gol também do nosso querido Bonaventura e também teve um gol aí do nosso querido Fratesi. Golaço do Bonaventura. Se eu não tô enganado, o Fratesi fez 4 gols seguidos nas últimas 4 partidas da Itália. Então o cara tá muito bem, ele que tá jogando na Inter de Milão agora. E cara, eu tava até pensando sobre a Itália, né? Tava vendo o elenco deles aqui. E eles começaram jogando com o Moise Kean, mais aberto pela esquerda. Fiquei pensando, cara, o Moise Kean não é o Richarlison italiano, não? Se for pensar, porque, cara, o bicho, pra convocar o Moise Kean, foi lá os números do Moise Kean: 8 gols na temporada passada, 0 nessa. Titular da Itália. Porra, tu tá de sacanagem, meu irmão. Porque eu não sei se a Itália tem tanta opção Não assim, tem, né? Porque no caso do Brasil, o Richarlison é convocado de insistência no erro, porque a gente tem opções para ir para a seleção brasileira no lugar do Richarlison, mas acho que no caso da Itália eles meio que estão na testa. Não tem tu, vai tu mesmo, então. Então, é isso aí, cara. A Itália acabou vencendo Malta por 4-0. Neste momento está em segundo no seu grupo aí da classificação para a Eurocopa. Pode acabar ficando de fora, mas por enquanto está ali numa posição de qualificação, né, cara? A Itália, vale lembrar que está sob novo comando. Recentemente trocou aí do Roberto Mancini para o Spalletti, né? O Spalletti começou aí com essa... A gente tinha começado recentemente, né? Mas agora meteu 4-0 pra cima de Malta. Vai classificar ou não vai a Itália, velho? Eu acho que vai. Seria uma vergonha. Já foi vergonhoso para eles ficarem da última Copa. Acho que seria mais vergonhoso ainda eles não conseguirem nem defender o título da Eurocopa, que eles devem defender, né? Já são os atuais campeões da Euro. Então, acho que vão se classificar sim. Não acho que essa seleção é tão boa quanto a seleção que ganhou a Eurocopa em 2021, mas, sei lá, eu confio no trabalho do Spalletti, mesmo sendo um trabalho bem recente. Acho que ele tem condições de deixar essa seleção italiana minimamente competitiva para jogar a Eurocopa ano que vem. E um elogio que eu preciso fazer à Itália é o uniforme. E uniforme bonito esse da Itália, hein? Nossa, assim, eles que trocaram de fornecedor, né? Estavam sendo fornecidos pela Puma mocota, aí estão agora sendo fornecidos pela Adidas, e a Adidas ela deu aquela compensada, né? Primeiro uniforme, vamos caprichar. A gente sabe que tem muita fornecedora aí que tá fornecendo times há vários anos, e aí começa a dar uma relaxada, começa a fazer os uniformes feios, mas a Adidas, como é o primeiro uniforme, eles quiseram dar aquele agrado, né? E fizeram um uniforme bem bonito para a seleção italiana. Ressaltando aqui que a Itália, acho que foi mais ou menos com força máxima, né? Tem alguns jogadores ali no banco que talvez poderiam ter jogado como titulares, como, por exemplo, o nosso querido Di Lorenzo. E ó, atenção, hein? Donnarumma que abre o olho, que tem um novo concorrente pela titularidade do gol da Itália, que é o senhor Guglielmo Vicario, hein? Do goleirão do Totó na massa, mais conhecido como Courtois italiano. Então o Donnarumma que não abre o olho não pra ele ver. Tá achando que vai fazer eu percebi. que vai ser o novo Buffon da Itália? Vai abrindo o olho, vai. Mas beleza, eu tinha alguma coisa pra falar sobre... a Itália. Próximo jogo da Itália contra a Inglaterra. A gente tá fazendo esse cast no dia 16 de outubro. Se você estiver ouvindo depois, talvez você até já saiba o resultado. Mas a Itália vai visitar a Inglaterra e, se perder, vai para os últimos 2 jogos das eliminatórias, empatado em número de pontos com a Ucrânia, hein? Olha. Vai ter confronto direto? Deixa eu ver. Se tiver confronto... A Itália vai jogar contra a Inglaterra. Se perder, os últimos 2 jogos são simplesmente contra a Macedônia do Norte. Vai lembrar, foi a Macedônia que deixou eles fora da Copa do Mundo, tá? E a própria Ucrânia. Então pode chegar a Itália na última rodada jogando, tipo assim, uma final contra a Ucrânia pra ver quem vai pra Eurocopa. Eu não sei não, hein, mano? Eu não sei não. Sinceramente... Mas pelo menos... Diga. Não, é porque a Ucrânia não tá jogando em casa, né? Tem isso. Por causa da invasão. Então, pelo menos se chegar nesse cenário dela chegar na última rodada por um pega pra capar ali contra a Ucrânia, vai ser, digamos, no estádio neutro, basicamente, digamos assim. Então tá aí, vamos ver o que vai acontecer, mas pode ser drama pra Itália, beleza? Seguindo na nossa pauta, que a gente pode falar um pouquinho de Portugal, que venceu a Eslováquia na rodada 7 do grupo F aí no grupo J. Caramba, é muito grupo, hein, mano? Grupo J da Eurocopa venceu por 3-2 com 2 gols do
Cristiano Ronaldo, exatamente, meteu um de penal, meteu um com assistência do nosso querido Bruno Fernandes e acabou vencendo a Eslováquia por 3-2, beleza? Numa campanha de Portugal aí que vem sendo bastante segura, né? Estão classificados também já pra Eurocopa e nesse momento eles estão em primeiro do seu grupo com 21 pontos, são 7 vitórias em 7 jogos e mais do que isso, apenas 2 gols tomados. Então a mudança aí de treinador pra botar o Roberto Martínez lá tem funcionado, né? E eu também tenho visto, assim, os torcedores de Portugal um pouco mais satisfeitos com a seleção do que era na época do Fernando Santos. Mesmo o Fernando Santos, obviamente, ter sido um cara vitorioso também. Diga aí, meu caro, Portugal 3-2 e o Cristiano Ronaldo segue brocando. Eu vou falar o dado aqui, daí já comenta em cima disso, né? Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador na história do futebol masculino a chegar em 125 gols pela sua seleção. E ele vai continuar, vai bater 130, vai bater 135, vai continuar por aí, né, cara? Pelo jeito o cara não vai parar tão cedo. Diga um pouquinho de Portugal e Cristiano pra nós. O Serrote só vai parar quando bater os 1000 no futebol geral, né? E desses 150 que tá faltando pra ele bater 1000, pelo menos uns 40 vão ser pro Portugal, né? Então esses números aí ainda devem subir bastante. Eu vi o jogo assim, cara, um jogo que Portugal produziu bastante, tá? Acho que em questão de produção ofensiva, esse Portugal do Roberto Martínez é bem melhor do que o do Fernando Santos. Era uma crítica que a gente fazia muito ao Fernando Santos, né? Que a seleção dele era extremamente burocrática, era muito, muito chata de se ver jogar. Ele não conseguia extrair nem de longe o potencial que essa seleção muito talentosa de Portugal tem. Então, pelo menos por enquanto, o Roberto Martínez tem conseguido fazer isso, né? Acho que esse jogo aí, Portugal fez 3 gols, poderia tranquilamente ter feito 5 ou 6, porque teve chances para isso, né? Inclusive o Cristiano Ronaldo, ele guardou 2, mas ele perde um gol inacreditável, né? Que a bola sobra para ele, mas ela acaba ficando um pouquinho embaixo dele, ele não consegue finalizar bem. Mas e também um destaque positivíssimo, se é que essa palavra existe, é pro nosso querido Bruno Fernandes. Que jogador tal do Bruno Fernandes, né, cara? O momento do Manchester United é muito ruim, então às vezes acaba prejudicando o jogo dele, mas é um cracaço de bola, cara. Eu gosto muito do Bruno Fernandes, joga demais, visão de jogo absurda. Tá comandando essa seleção de Portugal, né? Acho que hoje todo mundo concorda que ele é o melhor jogador de Portugal, o cara que tem jogado mais bola, mesmo tendo outros caras muito, muito graúdos ali, como o próprio Cristiano, como o Bernardo Silva, como o Rafael Leão, que inclusive lá no Euro na Twitch, tá? A nossa live na Twitch, a gente fez um torneio, acho que faz umas 2 semanas, para ver quem era o melhor camisa 10 da Europa, na atualidade. E esse melhor camisa 10 acabou sendo eleito o Rafael Leão. Então, para você ver como Portugal tem opções, tem muitos grandes jogadores. Gonçalo Ramos é outro que tá jogando no PSG hoje. Então, cara, o Roberto Martínez, acho que de repente dá uma ajustada na parte defensiva, porque acabou concedendo 2 gols ali, um deles azarado, é verdade, que a bola acaba desviando. Mas acho que se ele conseguir dar uma consistência defensiva para essa seleção de Portugal, tem tudo para chegarem muito, muito fortes para jogar a Eurocopa. Acho que eles vêm de 6 ou 7 vitórias consecutivas, se eu não me engano, sendo que uma delas foi a maior vitória da história do Portugal, que eles meteram 9-0 no Pofechou Vanderlei Luxemburgo. Então, olho nos caras, porque meu irmão é muito, muito talento por metro quadrado. A campanha deles nas eliminatórias aqui é simplesmente fantástica, né? E eu também queria ressaltar alguma coisa que eu acabei esquecendo. Ia falar da entrega do Bruno Fernandes, né? Porque eu acho ele um jogador chato, mas, cara, a entrega dele é lindo de ver, assim, mano. Eu vi alguns jogos do Manchester United que o time não tava jogando nada e ele, cara, o bichinho ia pra ataque, voltava pra defesa pra defender, tava tirando bola dentro da pequena área. É uma parada incrível, assim, o bicho se doa, né? Então tem que elogiar essa parte aí também dele. Ele é chato pros rivais, né? Mas é o tipo de jogador que todo mundo quer ter do seu lado, mas enfrentar ele é chato pra caramba. Né? Não, eu ia falar mais do árbitro mesmo, que é o jogador que tá sempre reclamando, sempre não sei o que lá, e caindo, e não sei o que, enfim, mas com a bola no pé, não tem discussão, é cracaço também, acho. Vamos falar então um pouquinho da Bélgica, a Bélgica que é a ex-seleção aí do Roberto Martínez, né? Agora está com o Tedesco lá, o treinador mais novinho aí, tem menos de 40 anos, tava olhando aqui a idade dele agora, e acabou vencendo a Áustria por 3-2, com gols aí, 2 do Luke Bacchio, né, que atualmente tá jogando no Sevilha, e também um gol do Lucacão da Massa com uma assistência do Doku, beleza? Maravilhosa, o bicho arranca do meio campo, sai driblando no meio, né, buscando espaço pra fazer o passe, consegue fazer o passe com a perna ruim, deixa o Lukaku na cara do gol, o Lukaku finaliza e broca, e aí depois a Bélgica toma 2 gols da Áustria, né, um gol do Leimer e outro do Sabitzer de pênalti, mas no final das contas acaba vencendo essa partida e é mais uma seleção que já está classificada pra Eurocopa, com o detalhe de que nosso querido Lukaku, atenção, hein, atenção, se você tá sentado, mentira, se você estiver em pé, senta pra não cair. E se você estiver sentado, também levanta só pra se mexer mesmo. Porque é o seguinte, Romelu Lukaku agora tem mais gols por seleções, gols oficiais, né, reconhecidos pela FIFA, do que Edson Arantes do Nascimento Pelé. Apenas 10 jogadores, segundo o Squawka,
um perfil aqui, um pessoal muito bom, né, de estatísticas, né? Apenas 10 jogadores marcaram mais gols pela sua seleção no futebol profissional masculino. Então, só fazendo um adendo, tá? Que essa informação aqui é meio provocativa, né? Só fazer um adendo. Tem toda essa questão dos gols do Pelé aí, que alguns consideram que é 100 e alguma coisa, né? Que foram marcados? 95. 95. E não... A CBF considera 95. E a FIFA considera 77. Então, nessa contagem, digamos, de gols oficiais, entre aspas, aí, né, o Lukaku passou com o Pelé. Mas, assim, comparações com o Pelé, obviamente é só uma brincadeira, né? Mas a questão é que, mesmo assim, cara, o Lukaku, porra, é um jogador histórico pra seleção da Bélgica, né? Vai bater, capaz de bater 100 gols, tem que ver como é que vai ser a carreira dele. Ele tá fazendo uma temporada interessante pela Roma, né? Então, tá aí o nosso querido Lukakão da massa. E a Bélgica estará na Eurocopa. Eu cheguei a ter, assim, uma preocupaçãozinha, entre aspas, com a Bélgica, porque, pô, trocando de treinador, vindo de uma Copa do Mundo horrível, né? Tentando mudar um pouquinho a geração, trazendo uns caras mais novos, eu pensei, putz, a Bélgica, sei não, hein? Sei não, mas os caras classificaram aí com certa tranquilidade. Cara, a Bélgica, geralmente, ela costuma passear em todas as eliminatórias, né? Pelo menos desde que eu tenho memória de ver futebol de seleções, eu não me lembro da Bélgica, nessa geração aí, braba, ter tido dificuldades para se classificar para alguma competição. Então, assim, da última semana para cá, teve uma questão envolvendo a Bélgica, né, que foi a aposentadoria do Hazard, que depois a gente vai falar mais sobre, que eu defini para mim mesmo que a ótima geração belga trademark é definida por Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku. São 4 caras ali que surgem na mesma geração, surgem na mesma época. Então, se você concordar comigo, um deles teria parado, que foi o Hazard. Então, sobram mais 3 ali. Um que tá lesionado com a lesão seríssima no joelho, né, que é o Courtois. E outro que tá com a lesão na coxa, que acabou passando por cirurgia e também tá fora. Então, a gente tá falando de uma Bélgica que jogou só com um dos fundadores da ótima geração belga trademark. Então, não é uma seleção tão forte quanto a gente se acostumou a ver nos últimos anos, mas ainda assim boa o bastante para passear ali nas eliminatórias e chegar à próxima Eurocopa. Sobre a questão dos gols de Lukaku, cara, isso para mim é um reflexo muito claro do baixíssimo nível das eliminatórias europeias, né? Você tem um cara como o Lukaku, que é um ótimo atacante, com toda certeza, mas quando você vê que o Lukaku tem mais gols do que quase todos os jogadores da história do futebol sul-americano em seleções, é uma parada assim que mostra que lá na Europa, no futebol de seleções, o nível é outro. E não é só o Lukaku. Se você for pegar jogadores no futebol de seleções, você tem, por exemplo, o Harry Kane, que tem uma cacetada de gol pela Inglaterra, você tem o Lewandowski, que tem uma cacetada de gol pela Polônia. E olha que a Polônia não é nem uma potência, tá? Que pelo menos você pode dizer, mas a Bélgica tem uma seleção muito forte, a Inglaterra tem uma seleção muito forte, Portugal tem uma seleção muito forte. Mas o Lewandowski pela Polônia, que é uma seleção bem medíocre, tem mais de 70 gols também. Então, infelizmente, assim, esse nível baixo de lá acaba fazendo com que vários jogadores tenham um número super inflado de gols por seleções. E outra coisa que isso acaba causando também é que muitas vezes gente oportunista, gente baixa, sabe o que as pessoas fazem? Pegam dados de jogadores que jogam por seleções europeias, jogadores europeus, e tentam rebaixar jogadores sul-americanos. Só que a pessoa faz? Ela pega, por exemplo, assim, e fala, este jogador europeu tem muito mais gols em competições do que esse jogador sul-americano, que o Pelé, que o Messi, que o Maradona, etc. Sendo que, lá na Europa, essas eliminatórias aí são consideradas competições oficiais. Então, o cara que joga por uma seleção sul-americana, ele disputa aqui 18 rodadas de eliminatórias e o resto é amistoso. Lá na Europa, não. Os caras estão jogando isso aí que supostamente é uma competição. Então, é algo que tem que eu tô sempre lembrando aqui, em toda data FIFA eu lembro, pra não se deixar enganar por esse tipo de estatística. Pro cara que pega pra dizer que o Lukaku tem mais gols em competição do que o Messi. E de fato tem. Mas tem por quê? Porque ele tá descascando de meter gol em seleção merda nas eliminatórias pra Eurocopa e pra Copa do Mundo. Só pra deixar claro aí da nomes assim, né? Vamos dizer que na América do Sul a gente enfrenta algumas seleções que as pessoas consideram mais fracas, digamos, às vezes Venezuela, por exemplo, né? Até tirou um empate do Brasil, mas geralmente é considerada uma seleção mais fraca. Ou a seleção da Bolívia. Mas essas ainda são seleções competitivas, né? Nas eliminatórias da Euro e da Eurocopa, da Eurocopa e da Copa do Mundo, na Europa, né? Geralmente as seleções grandes ficam no grupo com uma seleção forte do mesmo nível,
nível, né, interessante. Só que mais uma ou duas seleções de um nível mais próximo de uma Bolívia, de uma Venezuela, digamos. E uma ou duas seleções de nível, tipo assim, semi-amador. Série D do Campeonato Carioca, né? Então, só pra deixar claro aqui, por exemplo, o grupo da Bélgica, tá tentando fazer uma comparativa com a América do Sul aqui. A Bélgica é a potência do grupo dela. No grupo da Bélgica tem Áustria e Suécia, que talvez se a gente fosse tentar traduzir pras eliminatórias da América do Sul, seria o quê, cara? Um Equador, uma seleção que consegue competir, mas não é uma potência, não é uma das principais seleções, não é uma seleção que tu imagina que vai estar sempre na Copa do Mundo e tal. Só que também tem no mesmo grupo Azerbaijão e Estônia, que são duas seleções que não dá nem pra comparar, não dá pra comparar com a Bolívia, que geralmente é considerada mais fraca na América do Sul, né? Seleções muito fracas. E em outros grupos a gente tem, por exemplo, aqui, ó, Moldávia e Ilhas Faroe, no mesmo grupo, né? A gente tem um grupo que tem Irlanda do Norte, Cazaquistão e San Marino. A gente tem um grupo que tem Andorra e Bielorrússia e Kosovo. São seleções... Cara, tem um grupo que tem Liechtenstein. Pô, são seleções de nível muito, muito, muito abaixo. Liechtenstein e Luxemburgo, pô, fechou. Pois é. Então... Tomou 9 gols de Portugal. O Luxemburgo tá bem nas eliminatórias, tá? Só pra deixar claro. Pô, fechou, faz um grande trabalho. Mas... tá bem naquele contexto ali, né? Mas quando pegou uma seleção realmente forte, que foi Portugal, tomou 9. Não, mas só pra deixar claro o que o Yuri falou, né? Que realmente, em teoria, pelo menos, e na prática a gente também vê isso, né? As seleções europeias grandes e os craques europeus vão sempre encontrar um nível mais fácil nas suas eliminatórias do que nas eliminatórias da América do Sul, que mesmo a seleção mais fraca, digamos, a Bolívia, assim, ainda tem um nível competitivo muito maior do que um Chipre, do que um Gibraltar, do que uma Ilhas Faroe, né? Só pra deixar claro. Beleza? Dá pra observar isso pelo ranking, tá? Quem aí tiver num computador, digita lá, ranking FIFA seleções masculinas. Você pode observar o ranking lá. Então, por exemplo, todas as seleções sul-americanas, elas estão no top 100. A maioria delas está no top 50. Mas tem várias seleções europeias que estão disputando as eliminatórias para Euro e que vão disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo, que estão, 150 para 200, tá ligado? Então são seleções de nível muito, muito, muito inferior. Beleza, só terminando então o assunto seleções europeias e Eurocopa. As 7 seleções classificadas já para Euro 2024 são Turquia, Espanha, Bélgica, França, Portugal, Escócia e também a anfitriã Alemanha, beleza? Então essas seleções já estão garantidas aí. A Eurocopa é um torneio bem bacana e a última a gente acabou fazendo uma cobertura bem interessante nas redes sociais, né? E essa aqui a gente não sabe como é que vai ser ainda em questão de casts e tal, mas a gente vai discutir internamente aí porque realmente a Eurocopa é bem bacana também, beleza?